tinha 2 filhos. A narrativa não dá detalhes para sabermos se havia ou não algum conflito entre os membros da família. Mas o que nós realmente sabemos, e isso é suficiente para a demanda desta apresentação, era com esses 2 filhos que esse homem cuidava dos seus negócios, da fazenda, as atividades da casa. Em um certo momento, o filho mais novo resolveu, embalado pelas tentações do mundo, segundo o narrador, resolveu fazer uma viagem. Como ele não tinha dinheiro suficiente para tal, dirigiu-se ao pai e pediu a sua herança. E o pai, diante dessa decisão aparentemente irrevogável do filho, repartiu os bens que tinha e entregou a parte do filho que foi embora. Em um primeiro momento, embalado, como eu disse, pela tentação do mundo, o filho viveu bem. Balada, cachaça, pegação, praia, Caroline. Tudo isso constituiu a vida nos primeiros anos do rapaz que nem pensava na vida que tinha antes. Ocorre que, como era de se prever, em um determinado momento, todo esse suporte financeiro para bancar toda essa vida de devassidão, o dinheiro acaba. E, diante dessa surpresa com a qual o rapaz não contava, em primeiro instante ele se sente um tanto quanto perplexo diante da situação, mas também movido por um sentimento de soberba, de autoestima, não quis retornar ao lar paterno. Arrumou um emprego para poder trabalhar e bancar o seu luxo. Só que o máximo que ele conseguiu foi um trabalho em um chiqueiro, ou numa pocilga, como poderíamos dizer também, para cuidar de porcos. A mudança de vida foi para ele significativa. Trabalhando para um patrão severo, ele tinha pouca comida e, por vezes, desejava comer da própria comida que dava aos porcos, mas nem isso lhe era permitido. Tocado, então, pela sua consciência, é que esse rapaz começa a pensar que a decisão por ele antes tomada talvez não tivesse sido a melhor para aquele projeto de felicidade que ele tinha. Então é aí que ele começa a pensar que quando estava na sua casa não lhe faltava comida. Aliás, não faltava comida sequer para os empregados, como ele, naquele instante, se encontrava. Então aí é que, por vezes, despistadamente, é que ele pegava para poder se alimentar comida da própria alimentação dos porcos. Então, é nesse momento que ele deixa toda a sua soberba de lado, ou como os gregos diriam, a sua híbris de lado, e resolve pensar em retornar à casa. Mas, em um instante, demovido dessa ideia, por imaginar, ou por já ter a certeza, de que perante a lei dos homens, ele já não tinha mais sequer o direito de adentrar a casa paterna, porque já tinha recebido toda a sua herança. Conviveu com esse conflito durante muito tempo, até que um dia resolveu voltar. Como diz o meu irmão, igual um cachorro quando cai no caminhão de mudança, à distância, observando o movimento de casa para ver como é que estava, chega ali. E quando o pai o viu, para sua surpresa, o pai corre ao seu encontro, o abraça e beija e chama um dos empregados, manda trazer um anel para colocar no seu dedo e chama um outro empregado e manda matar um novilho gordo, manda chamar uma banda de forró para poder fazer aquele arrastapé na casa e começa logo a festa.
Eis que, passados alguns instantes, chega o outro filho que estava trabalhando no campo e se surpreende com aquele acontecimento. E, ao perguntar para um dos empregados da casa, é informado que se trata do seu filho mais novo, desculpa, do seu irmão mais novo, que voltou da viagem e o seu pai festejava. Dirigindo, então, ao pai, insatisfeito com aquilo, afirmava que ele nunca tinha se afastado de casa, trabalhou igual um jumento e nunca tinha sido agraciado com nada, que ele não considerava justa aquela atitude. Em resposta, o pai de ambos afirma para que ele não tinha motivos para todo aquele sofrimento e indignação, porque tudo que era dele, o pai, era também do filho e nunca tinha lhe faltado absolutamente nada. Mas que ele sentia no dever, gravemos bastante esse verbo, ele se sentia no dever de receber aquele filho, porque estava perdido no mundo e naquele momento voltava para casa. Eu estou falando da conhecida parábola do filho pródigo, que nos é contada pelo evangelista Lucas, lá no capítulo 15, nos versículos 11 a 32. Antes de qualquer coisa, quero fazer uma advertência. Trata-se de uma narrativa religiosa, mas que aqui deve ser libertada de qualquer pretensão religiosa. Não nos comprometamos aqui, não é necessário que a gente discuta aqui questão de ordem religiosa. Fiquemos apenas com a história. Eu até pensei, quando ia tratar desse tema, de escolher e de tratar do Crime e Castigo, o famoso romance de Dostoiévski, que é exemplar também para tratar desse assunto. Mas eu acabei preferindo a parábola do filho pródigo, porque ela é igualmente penetrante para esta discussão e, quem sabe, numa outra ocasião, convidamos uma outra pessoa, um de vocês, ou qualquer uma outra pessoa, para discutirmos também este romance, que é um clássico e comumente, um dos textos mais canônicos desse movimento direito e literatura. Este é, portanto, o primeiro episódio de um programa do meu canal no YouTube, Antônio Sá TV, um programa intitulado Aprendo Direito com Arte. Eu convido, antes de mais nada, todas as pessoas a subscreverem o canal, porque lá já tem algumas gravações, algumas obras com diferentes intenções. Este é só mais um deles. Subscrevam lá o canal. Sigam também a gente nas redes sociais, Instagram, no Facebook. Estão começando lá também no Twitter. No Twitter as coisas ainda estão muito devagar, mas há uma possibilidade também de avançar naquela direção. Então, esse convite para subscreverem e explorarem o máximo possível essas atividades que estão lá. A metodologia que nós vamos utilizar aqui para esse primeiro episódio, que vai tratar da diferença entre moral e direito, vai ser a seguinte. Tentarei fazer uma ligeira exposição, cerca de 30 minutos, e no tempo seguinte, que eu não gostaria que passasse muito de 1 hora, mas mais ou menos de 1 hora, ficará o auditório aí livre para fazer eventuais perguntas ou considerações acerca deste tema. Tema esse que eu reputo relevante no nosso tempo. Relevante para os juristas, para os estudantes de direito que desde o primeiro semestre lidam com esse tema. Relevante também para as pessoas em geral. Na verdade, nós, os juristas, nunca nos distanciamos desse assunto. Os meninos que vão fazer a prova da OAB, que às vezes já tive casos de ex-alunos que comentaram, naquele tempo que eu entrava na faculdade, eu não imaginava a importância que era tratar desse assunto. Acabei ficando surpreso na prova da OAB e às vezes nos concursos. Não estou querendo dizer aqui que esse programa é importante para fazer concurso, não. Eu estou dizendo a forma como que nós, os juristas, somos constantemente revisitados
por esses temas que atravessam toda a nossa formação jurídica e toda a nossa experiência jurídica. Mas importante também para todas as pessoas, independentemente de serem juristas, também os leigos, durante a nossa vida, basta a gente pensar, por exemplo, o debate político pelo qual nós estamos atravessando nos últimos tempos, em que há um certo esvaziamento da agenda jurídica e o enaltecimento da chamada pauta de costumes. Isso decorre exatamente de uma recepção mal digerida dessa relação entre direito e moral. Isso é que traz, portanto, fortalece essa discussão e, mais do que isso, uma certa convicção que hoje, diferentemente do que acontecia na modernidade, em que se buscava a igualdade e a universalidade, como diz Jacques Derrida, hoje nós celebramos a pluralidade e a diferença. Uma das questões hoje mais profundas, digamos, do ponto de vista do debate da filosofia jurídica contemporânea, o debate entre os liberais e os comunitaristas, gira muito em torno dessa discussão sobre qual é o ponto de partida necessário para a construção da agenda política e da experiência jurídica, porque enquanto os liberais acreditam que nós devemos sempre partir da razão, daquilo que é comum aos humanos pelo exercício da razão, então, portanto, é a nossa capacidade humana de pensar que deve ser considerada. Os comunitaristas acham que a experiência da vida comunitária é essa vida onde incluem os costumes morais que podem divergir uns dos outros, que deveriam ser levados em consideração. Daí, então, que John Rawls, que é um exemplo dos cultores do pensamento liberal, adota para poder fugir dessa experiência, dessa situação presente de pluralidade e evitar que essas nossas convicções morais atrapalhem a vida pública, prejudiquem a democracia e a agenda dos direitos humanos, é que John Rawls diz que nós devemos privilegiar no debate jurídico-político o problema do justo e não propriamente o problema do bem, que é o problema o problema da moralidade, da pura moralidade. E isso John Rawls acha importante que a gente considere isso, seja no plano interno, dos conflitos internos entre os cidadãos, que nós bem temos acompanhado isso neste mês de janeiro, no dia 8 de janeiro, todo esse episódio que aconteceu em Brasília, que é em grande parte fruto dessa má digestão dessa relação do direito e da moral, mas também no plano internacional. Grande parte dos conflitos existentes entre os países decorrem exatamente desse maltratamento da relação entre o direito e a ética. Eu recomendaria, não seria aqui muito ambicioso, no recomendar um texto, sobretudo para as pessoas que talvez não tenham muita familiaridade com este assunto. Se vocês quiserem um texto básico para tratar desse assunto, eu recomendaria este livro de Miguel Reale, Lições Preliminares do Direito, para começar o capítulo 5 dele. É um livro de introdução ao direito, que a partir desse capítulo, é um capítulo curto, deve ter aí umas 20 e poucas páginas, em que ele dá assim, um panorama bem geral daquilo que é mais relevante para as pessoas, para entenderem, compreenderem essa separação ou possível relação entre o direito e a moral. Para enfrentar, basicamente... uma coisa que eu não disse no começo, eu acabei me esquecendo. Pedro, que criou a sala, ficou responsável para acompanhar aqui a movimentação do grupo. No final da minha apresentação, nós abriremos para as discussões, que essas discussões vocês podem fazer tanto com câmera e microfone, fazendo aqui, ou podem fazer aí pelo chat, por escrito. Ele estará responsável para condensar essas perguntas. O importante é que haja bastante interação. Então, voltando ao tratamento dessa questão, eu queria ir direto a um ponto que Miguel Reale e vários outros autores que tratam dessa relação entre o direito e a moral, que a gente estuda logo no primeiro semestre, que é a famosa teoria dos círculos.
para poder explicar qual é a relação que o direito tem para com a ética. Nessa teoria dos círculos aparecem 3 teorias básicas sobre a relação entre o direito e a moral. Tem a primeira, uma teoria chamada uma teoria dos círculos paralelos, a teoria dos círculos concêntricos e a teoria dos círculos secantes. Vamos ver a partir delas, dessas representações matemáticas, como é que a gente poderia estabelecer essa descrição. A começar pela teoria dos círculos paralelos. Isso quer dizer, do ponto de vista da representação geométrica, o direito e a moral seriam representados por 2 círculos que ficam lado a lado, sem, no entanto, se tocarem. Os principais defensores dessa teoria são Cristiano Thomasius, um filósofo alemão, iluminista, Kant e, já bem mais perto de nós, Hans Kelsen. O que diz essa teoria em que a relação entre a moral e o direito poderiam ser representadas desta forma? Ela dirá para nós que a moral e o direito seriam universos normativos muito distintos, absolutamente distintos. De um lado, nós teríamos a ordem da moralidade e, de um outro, bem distinto, o campo da ética ou da moral. O exemplo fundante aqui que nós temos, a própria história que nos é contada pela parábola do filho pródigo, que é exemplar em relação a isso. Quando o jovem, ao cair em si e pensar em retornar para casa, e ao recusar fazer, ele o faz porque sabia que perante o direito ele já não tinha mais razão para retornar à casa, porque já não tinha mais como reclamar nenhum direito perante a casa paterna. Assim também é o raciocínio do irmão mais velho que ele tem, porque é com esse argumento que ele interpela o pai para dizer que aquele rapaz não tinha nada mais a fazer ali e que toda aquela festa que estava sendo feita para ele era absolutamente indevida. O pai do filho pródigo e do filho mais velho tem um comportamento distinto, porque ele não é porque ele desconhecia o direito, ele sabia que perante a lei hebraica ele já não tinha mais essa obrigação. Então aqui nós temos como que 2 universos paralelos de enfrentamento do mesmo fato, um que é discutido a partir de uma matriz normativa que nós chamamos de moral, que é esta que perante a consciência do próprio rapaz ou melhor, a consciência do pai do filho pródigo, ele já não tinha, se ele poderia bater com a porta na cara do rapaz, que não seria censurado por isso. Então nós temos aqui um argumento que nós chamamos de um argumento que é um argumento ético, porque para o pai do filho pródigo, não obstante tudo aquilo que aconteceu, ele continuava sendo o seu filho. E ele possivelmente estava imaginando que um dia, se ele não o recebesse em casa, ele poderia se arrepender do que tivesse acontecido, do filho ir embora, acontecer qualquer coisa, um episódio desagradável e que um dia ele viesse, não exatamente ser censurado pela lei dos homens, mas pela sua própria consciência. Esse é um raciocínio que nós temos aqui, que é o raciocínio do ponto de vista da ética e um raciocínio do ponto de vista do direito, que interpela aqui a partir daquilo que as disposições normativas garantidas pelo Estado nos propõem. Então, aqui nós poderíamos dizer que o problema da ética ou da moralidade é o problema da consciência do sujeito. Então, do ponto de vista dessa teoria dos círculos paralelos, o pensamento, o simples pensamento, a consciência, não tem relevância social. Então, se eu acredito ou não acredito em Deus, se eu gosto de ouvir a Anitta, ou se eu gosto de ouvir Chico Buarque, ou se eu gosto de ouvir
Tião Carreiro e Pardinho, isso é um problema meu, da minha relação com as normas aqui do mundo, que tem a ver com um problema estético e não um problema propriamente jurídico. Essa minha consciência não tem relevância, não tem importância para a relevância social, para o mundo social. Só quando isso é exteriorizado, dizem esses filósofos, que isso é capaz de gerar um dano na minha relação com as outras pessoas, é que isso tem a ver com interesse para a tutela do Estado. Daí que Cristiano Tomásios dizia que as normas jurídicas são de foro externo, ou de foro externo, enquanto as normas éticas são de foro interno, ou seja, as normas jurídicas valem quando eu quero que elas valham ou não. O Estado me obriga a pagar impostos. Eu detesto pagar impostos, mas eu tenho que pagar. O Estado não me pergunta se eu quero pagar impostos. Então, o direito não pede aos destinatários do direito a aprovação daquilo que ele nos impõe, segundo essa teoria. Enquanto as normas morais só valem enquanto eu quero que elas valham. O mundo moral diz que há um ditado popular que diz que diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Então, as pessoas são rotuladas segundo determinados padrões morais da sociedade e, a partir disso, a forma com quem eu ando, como eu visto, como eu penteio o meu cabelo quando eu estiver, tudo isso as pessoas podem até achar ruim, mas isso só vai me constranger na medida em que eu assentir em relação a esse mundo moral. Isso é o que dizia Cristiano Tomásios, e é o que dizia, mais ou menos, também Kant, na distinção que ele fazia dos chamados imperativos. O direito, diz ele, é um imperativo hipotético, isto é, as normas jurídicas elas têm o condão de constranger as pessoas e eu as cumpro levando em consideração um determinado objetivo de vida. Então, se eu não quero ser preso, sair por aí no camburão da polícia, então eu não cometo um furto. Então, é uma regra que me impõe uma censura exteriormente. Então, dada um determinado fato acontecido, eu obtenho uma determinada consequência e eu observo a minha conduta. Então, enquanto as regras morais, que Kant diz, são somente aquelas que é o chamado imperativo categórico, diferentemente das regras jurídicas, que o imperativo é hipotético, as regras morais são dominadas pelo imperativo categórico, ou seja, é o dever pelo dever de agir moralmente. Então, por que eu falo a verdade, diria Kant? Eu falo a verdade porque eu não quero ser punido pela lei que pune as fake news? Ou eu falo a verdade porque eu tenho consciência de que só devo dizer a verdade? Então, tudo isso diz respeito exatamente a esse universo. Bom, existem muitas críticas, não podemos nos deter aqui em tudo isso, mas a questão que se coloca aqui tem razão os defensores dessa teoria? Muitas críticas são assacadas contra a teoria. Uma delas é que diz respeito, ou melhor, elas giram sempre em torno de dizer que essa distinção absoluta entre a moral e o direito não é pertinente, porque o próprio direito considera, em muitas situações, o caráter também da consciência da pessoa. Basta a gente ver o exemplo das normas penais. O agente, quando comete um crime, ele é apenado não apenas quando ele quis, ou melhor, ele é apenado não somente quando ele, verdadeiramente, quando ele quis, ele planejou cometer esse crime, mas também quando ele, também do ponto de vista da culpa, do ponto de vista da própria consciência, então, ele também é apenado com isso. Então, aí nós falamos dos crimes culposos e dos crimes dolosos. Mas isso não apenas do ponto de vista do direito penal, mas no ponto de vista, no direito, no campo
do direito civil, basta pensar o ânimos, né, que é ou seja, a intenção, que é uma das questões relevantes no estudo da teoria da posse, lá no direito. Não sei se todo mundo já passou aí pelo direito das coisas, mas quando estiverem lá estudando essas ações possessórias e tal, a teoria da posse, a propriedade, a intenção do sujeito de ter aquele bem, de estar ali estabelecido, é altamente relevante. Isso para já não falar da própria teoria das obrigações, lá na teoria dos contratos, onde a manifestação da vontade é relevante para a realização do negócio jurídico, podendo, inclusive, levar à anulação do negócio jurídico quando há um vício de vontade. Então, isso colocaria, segundo os críticos dessa teoria, colocaria por terra essa teoria da relação, colocando círculos em lugares diferentes, paralelos. Uma outra teoria, que é a chamada teoria dos círculos concêntricos, que teve inicialmente um filósofo alemão, Jeremias, o Jelinek, e depois um inglês, o Jeremias Bentham, diferentemente, tenta descrever a relação entre o direito e a ética, pegando dois círculos, onde você tem um círculo maior, que é o círculo da ética, onde você coloca um círculo no interior do grande círculo, que é o círculo do direito. Por isso que aqui poderia dizer, então, que o direito é uma menor parte da moral, ou seja, no conjunto, a maior quantidade das normas da convivência humana seriam aquelas morais como um todo. Agora, dentre essas muitas, você destaca um conjunto delas que seriam as regras éticas. Então, nesse caso, é o que alguns autores chamam de também, como o Miguel Reale adota esse nome, chamado teoria do mínimo ético. Ou seja, as regras jurídicas seriam aquelas regras morais que você pode lançar mão da força, da coação do Estado para poder fazê-las cumprir, serem cumpridas ou serem obedecidas. Então, aqui não há propriamente uma diferença entre a ética e o direito, mas uma relação aí de coparticipação. Nesse sentido, a moral seria cumprida de maneira espontânea, enquanto as regras jurídicas seriam cumpridas de maneira constrangedora, em que o sujeito era obrigado a fazer isso. Então, outra consequência dessa teoria seria de dizer que tudo que é jurídico é moral, mas nem tudo que é moral é jurídico. Quer dizer, que aqui por uma própria teoria, Vantuil, que é um matemático, dentre outras virtudes, é também um matemático, né, Vantuil? Ele ainda está aí, né? Tudo que está, se o círculo menor está dentro do maior, então as propriedades do círculo maior também se aplicam ao do círculo menor. Então, por consequência, nós teríamos que dizer que tudo o que é jurídico é moralmente também aceitável. Mas nem tudo, quer dizer assim, mas nem tudo que é ético, o direito se interessa por isso. Se a gente pensar aqui o próprio exemplo da parábola do filho pródigo, nós poderíamos dizer que o acolhimento do filho pródigo pelo seu pai é só ético, não é propriamente jurídico. Nesse caso, então, portanto, ele não teria, do ponto de vista jurídico, ele não teria nenhuma obrigação. Ele foi movido aqui por um sentimento da própria consciência, ou a ideia do amor, como Castanheira Neves diria, ao citar esse exemplo, movido por um sentimento forte que é humano antes de qualquer coisa. Então, assim que as coisas se colocariam, que é uma teoria que também não é imune às críticas. Aliás, muitas críticas são colocadas aí. Duas das mais importantes é aquela que parte do pressuposto que nos faz ver que, ao afirmar isso, nós estaríamos partindo de um pressuposto muito discutível de que tudo o que é jurídico é eticamente defensável, o que não parece muito verdadeiro, porque existem muitas regras jurídicas que são verdadeiramente, e nós poderíamos dizer que são antiéticas, são imorais. Se você pensar, por exemplo, num país com forte desigualdade social, em que algumas pessoas têm que conviver ainda com uma renda
com nenhuma renda ou com renda com muito inferior ao mínimo considerado humanamente aceitável, enquanto algumas pessoas recebem ganhos impensáveis do ponto. Não vamos aqui nem citar as cifras, porque isso exporia as nossas vergonhas aqui publicamente para o mundo todo. Então, ou nós pensarmos, por exemplo, que os parlamentares são eles próprios os responsáveis por fixar, por decidir quais são os seus próprios vencimentos. Isso para nós falarmos aqui, citarmos apenas os exemplos aqui de regras que são jurídicas. Não tem nada de antijurídico nisso, são legais. Mas nós poderíamos questionar, mas são aceitáveis do ponto de vista ético? Isso sem contar, Miguel Reale cita também esse caso, algumas regras que são jurídicas e que não são nem morais e nem imorais, que são as regras amorais, que são propriamente regras técnicas. Basta pensar, Pedro, você que está aí agora fazendo estágio aí, ajudando a fazer votos aí no tribunal, os prazos. Né? Uma das primeiras coisas que o tribunal fará ao fazer ali a segunda análise da admissibilidade do recurso é saber se a parte cumpriu o prazo. Né? Não sei se todo mundo aí já tem contato com o direito processual, mas a gente sabe que em matéria de prazos, por exemplo, né, quando uma pessoa perde uma ação na área civil, em geral, ela tem 15 dias para interpor o seu recurso, que nós chamamos de apelação. Né? A lei estabeleceu 15 dias, mas por que 15 dias? Por que não 20? Por que não 10? Por que não 14 ou 16? Até porque essa apelação que acontece lá no mundo do trabalho e que também não chama apelação, chama recurso ordinário, não tem nada que é definido, não tem nada de moral ou imoral nisso, é apenas uma questão de nomenclatura. Esse prazo é de 8 dias. Então, essas regras não têm nada a ver com questões de ordem ética, são questão completamente aí à parte. Portanto, isso seria aqui uma das expressões capazes de levar, uma das constatações capazes de colocar em dúvida a validade dessa relação e dessa diferenciação. Uma outra teoria, a terceira e última, chamada dos círculos secantes, que prefere, ao invés de colocar os círculos paralelamente ou colocá-los um dentro do outro, coloca os círculos inicialmente lado a lado, mas se tocando numa primeira parte. Daí a ideia dos círculos secantes. Isso é dito exatamente para poder dizer que a moral e o direito se diferenciam em até um certo ponto, mas às vezes eles se tocam. Isso quer dizer que algumas regras jurídicas são também morais, assim como algumas regras morais são também jurídicas. Se a gente pensar, se a gente ainda se detiver na parábola do filho pródigo, nós vamos ver que há uma concordância em termos éticos e jurídicos nas ações praticadas pelo pai do filho pródigo. Se a gente pensar do ponto de vista dos alimentos, os parentes, até um certo ponto, têm a obrigação de prestarem alimentos uns aos outros, como os pais, a obrigação de prestar alimento aos filhos, os filhos de prestar alimentos aos pais. Isso é, antes de tudo, um dever moral. Nós avaliamos muito mal os pais que não protegem os seus filhos, e os filhos que não protegem os seus pais na velhice. Então, isso é, antes de tudo, um dever moral, mas que o direito abraça. Então, nesse sentido, então, é que nós poderíamos então dizer que o pai, ao repartir essa herança com os dois filhos, ele está cumprindo uma regra ética, está cumprindo uma regra também, uma regra jurídica. Então, é nesse sentido que alguns juristas, desde Paulo, o apóstolo, desculpa, não o apóstolo Paulo, está certo que o apóstolo Paulo também tem uma passagem lá numa das suas cartas, não sei exatamente a quem, não me vem à memória, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, já há até um certo sinal aqui
de que há uma diferença entre a ética e o direito. Mas o Paulo que eu quero me referir aqui não é o Paulo apóstolo, mas é o Paulo, o jurisconsulto, que tem duas passagens dele lá em que ele toca nesse assunto, que diz que nem tudo que é lícito é honesto, ou que ninguém deve ser punido pelo próprio pensamento. Então, o Miguel Reale também é um autor que subscreve, ele acha que essa teoria é aquela que mais responde a essa relação. Eu estou pensando aqui, finalizando essa parte, estou pensando aqui que eu, na verdade, por regra, já alcancei os 30 minutos que eu tinha programado, mas eu preciso finalizar isso preciso finalizar essa parte para poder passar dessa teoria para uma explanação que me parece ainda útil. E eu queria passar para um ponto que me parece fundamental para nós distinguirmos essa relação entre a moral e o direito, que é a parte da gramática da moral e do direito. Há uma certa confusão generalizada que as pessoas fazem, continuam ao longo da história e continuam fazendo até hoje, que advém dessa inobservância de uma questão puramente gramatical. Eu queria, então, em razão disso, dizer que essa diferença, quando fala diferença entre a moral e o direito, é apenas uma diferença em relação à intencionalidade, não é uma diferença tão absoluta que nós poderíamos, então, pensar. Então, isso a gente pode perceber numa revisitação à gramática da palavra ética, da palavra moral e a gramática da palavra direito. Então, vamos ver. Primeiramente, eu queria, inclusive, acentuar isso. Há uma confusão generalizada também das pessoas ao falarem de ética e moral como se fossem duas coisas distintas. Atenção para isso, que do ponto de vista gramatical e filosófico não existe diferença nenhuma. Muitas dessas coisas são ditas assim de forma crítica, porque as pessoas falam e vão falando. Na verdade, o termo moral é uma palavra que foi se transformando do ponto de vista gramatical e entrou para a nossa para a literatura portuguesa, vindo lá da ética grega. Eu vou na descrição, quando eu postar aqui no canal do YouTube, eu vou fazer a descrição e eu vou escrever lá com a palavra grega, porque a palavra moral vem de uma palavra grega chamada ethos, que inicialmente era grafada de duas maneiras, segundo Aristóteles, lá no livro, acho que é no livro 2 da Ética Nicômaco, não sei se é livro 2 ou livro 3, da Ética Nicômaco, onde Aristóteles diz que é o primeiro gramático da ética, o primeiro a se debruçar sobre o estudo da ética, sistematicamente sobre o estudo da ética. Aristóteles diz que a palavra ética vem inicialmente de uma palavra grega, ethos, grafado com eta. Eta é uma palavra grega que parece um N desenhado, e que significava inicialmente apenas toca, casa, o lugar em que o animal morava. Ou seja, era o abrigo do animal para ele se proteger da ameaça dos outros agentes externos, seja do frio, da chuva, do calor excessivo e até do ataque de outros animais. Então, falar em ethos significava falar a casa que os animais se protegem contra os acontecimentos ruins, contra a barbárie, contra a sua própria morte. Mas diz Aristóteles, com o passar do tempo, essa palavra ganhou um sentido humano. Ela partiu do vocabulário animal e ganhou uma conotação humana. Que então ethos passou também a ser grafado não mais com eta, mas com epsilon, que parece um ezinho desenhado. Eu vou colocar lá na descrição. Que queria dizer já um pouco uma coisa um pouquinho diferente, que já não era mais a casa, mas o costume, os hábitos dos moradores de uma determinada casa, para que essa casa vivesse ao abrigo de todas essas ameaças. Então, Aristóteles começa a enxergar aqui os costumes também dos humanos, não somente da casa dele, da relação do pai com os empregados, do pai com os escravos, no exemplo de Aristóteles, mas os membros da casa como um todo, as regras que estabelece. Olha, menino, você não pode chegar tarde em casa.
Até certa idade você não pode ficar aí pendurado no WhatsApp. Então, todas essas regras, diz Aristóteles, eram as regras estabelecidas dentro da casa, inicialmente da casa, do lar, para uma boa convivência, para que não houvesse essa dissolução, essa desagregação da casa, tal como se faziam, os animais faziam ali no seu ambiente. E isso se expandiu, diz Aristóteles, para a cidade. Então, aí é que nós passamos a ter os outros costumes, os ethos públicos, que saíram do ambiente privado e passaram para o ambiente público. Então, aí é que nesse sentido, então, essa palavra, depois do grego, foi traduzido para o latim, quando nós começamos a ter contato com os autores romanos. Cícero é um deles, por exemplo, que essa palavra ethos passa a ser escrito como mos, M-O-S. Depois, mais tarde, como mores. E depois, mais tarde, já na Idade Média, como morales, e que foi traduzido depois para o português como moral. Então, do ponto de vista puramente gramatical, as palavras são sinônimas. O Henrique Cláudio de Lima Vaz, que é um jesuíta mineiro, considerado por muitos aí como o maior filósofo brasileiro de todos os tempos, que lia todas essas coisas diretamente da fonte, do grego e do latim, há uma passagem dele em uma determinada obra em que ele diz que, do ponto de vista gramatical e filosófico, essa distinção é irrelevante porque significam a mesma coisa. E que essa diferenciação que alguns começaram a fazer entre moral e ética decorre exatamente nós vamos fazer um pouco esse percurso rápido aqui, mas ele atribui basicamente a Hegel, na medida em que, celebrando um período de forte investida da separação do mundo humano, da vida, do agente, da vida privada em relação à potência pública, ao constrangimento da vida pública, a moral teria sido reservada como esse ambiente da própria consciência, enquanto a ética dizia respeito a esses costumes que tinham interesse público. Mas, do ponto de vista puramente gramatical e filosófico, isso não tem relevância. Isso é a gramática do ethos. E o direito? A palavra direito, tal como nós concebemos hoje, vem, inicialmente, a gente vai ter lá no latim clássico, como, primeiramente, ius. Mais tarde, podemos celebrar como jus, que é depois que entra, como vocês sabem, a palavra J, ela não existe no início do alfabeto latino, ela só é introduzida muito tempo depois. Então, se vocês olharem, por exemplo, a cruz, aquelas siglas aquela sigla que é colocada em cima da cruz de Jesus, o J ali ainda é um I. Que tem ali Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Por causa disso, inclusive, que não sei se vocês conhecem, existe aí uma piada que se conta de um oficial de justiça que não entendia nada. Vocês já viram contar essa história? De um oficial de justiça que não entendia nada de religião, e uma vez ele foi cumprir um mandado de penhora e chegou na casa e procurou tudo que pudesse ser penhorado para satisfazer a dívida e não achou nada. Quando ele olhou para a parede, ele viu um crucifixo que ele reputou uma obra bastante valiosa. Ele resolveu penhorar esse crucifixo. Mas, até então, tudo normal, né? O problema foi na hora que ele foi fazer a certidão. Então, tá ele lá fazendo a certidão. Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado, no dia tal, na hora tal, dirigi-me ao lugar tal, onde penhorei um crucifixo da marca INRI. Então, afora essas brincadeiras aí, o ius passa a ser grafado no momento em que o J é introduzido no nosso vocabulário. Que mais tarde, na Idade Média, aparece uma palavra chamada directum, que os legistas medievais se debatem. Santo Isidoro de Sevilha, Santo Agostinho, Santo Tomás, aquele professor de Coimbra, cujo nome esqueci,
que era Francisco Soares, era um espanhol, professor da Universidade de Coimbra, que se debatiam muito sobre a origem da palavra direito. Então, essa é uma palavra que está lá e que, em qualquer dos modos, não se confunde com a palavra iustícia, que era para os romanos uma propriedade do direito, ou daquilo que o direito visava. Tudo isso, gente, se diferencia de outras palavras, que é a palavra temes, que está lá no direito, no grego, de temes, nomos e diké. Temes, como sabemos da gramática grega, temes quer dizer as leis, a rigor, as leis. As leis, mas lei não no sentido legislativo, técnico, constitucional que nós temos hoje, depois do iluminismo. Temes, mas que significa qualquer tipo de lei, que podem ser as leis religiosas, as leis da natureza, inclusive as leis sociais. Essa é a palavra temes, que existe lá inicialmente, que depois, traduzido para o universo humano, para as leis da cidade, é chamado de nomos, que é a lei da cidade. E que tudo difere de diké, que é aquilo que nós poderíamos traduzir muito grosseiramente como justiça, mas que quer dizer exatamente esse sentido do dar a cada um o que é seu. A diké é exatamente essa deusa que cuida do lugar de cada um dentro do cosmos, ou seja, cada um tem um lugar devido. Então, você tentar ultrapassar ou querer mais para você aquilo que não é seu, isso exige depois uma devida reparação, que as coisas sejam restabelecidas aos seus devidos lugares. Então, desde aí é que a palavra diké aparece para nós com esse sentido processual de dar a cada um o que é seu. Então, essas palavras, então, aí é que vem, então, já necessariamente, do ponto de vista gramatical, que nos coloca, então, agora diante dessa possibilidade de fazer uma possível, essa última etapa que vamos tratar aqui, dessa relação diferenciadora entre a ética e o direito, que não quer dizer que haja uma absoluta separação. Há uma dimensão ética inevitável do direito, nós não podemos prescindir. Então, o que poderíamos dizer acerca disso? É que a ética é o início de tudo, como nós vimos lá, referindo à ética Nicômaco. Antes de tudo, a palavra desculpa, a palavra ética vem ou surge no pensamento grego, que antes dos romanos nós temos os gregos na nossa história, a história ocidental só reforçando isso, gente. A tradição ocidental, não há dúvida nenhuma em relação a isso, não começa em Roma. Começa na Grécia. O primeiro livro do Ocidente chama-se Ilíada, de Homero. Depois a Odisseia. São os dois primeiros livros que inauguram a tradição ocidental. Fora disso, nós não sabemos absolutamente nada do que era o Ocidente. Então, antes de tudo, começa a ética, que surge exatamente como um contraponto à afíusis, ou à híbris. Afíusis eram as leis da natureza. A natureza como sendo tudo irracional, como sendo aquelas leis que imperam sobre as nossas vidas, independentemente das nossas vontades, do nosso poder. Então, se faz sol, se faz chuva, isso nós não podemos mudar essas regras que existem, que hoje nós estamos vivos e daqui, antes de eu acabar de fechar a boca, eu posso morrer, eu também não posso revogar esta lei, que os corpos em uma determinada temperatura são líquidos e que em outra, se eu submeto a água a uma determinada temperatura, ela congela ou ela evapora, eu também não posso revogar. Essas são as chamadas leis da natureza, que os gregos chamavam da híbris, chamavam da fíusis. E também um contraponto à híbris, que era a pretensão humana de ser como os deuses, de não reconhecerem os limites da sua própria existência, da sua própria miserabilidade, como foi o caso de Ulisses, que queria ser como os deuses. Então, ou esse contraponto à própria Tílque, que também é identificada no grego arcaico como a fortuna, como o destino. Quando Jagunço Riobaldo diz que o mundo é a revelia, ele está querendo com isso dizer que nós não controlamos o mundo. As coisas acontecem em nossa vida independentemente do nosso querer. Então, há um destino por trás disso tudo. Então, a moral surge exatamente como esse esforço humano para poder estabelecer um limite para essas leis, para nós tentarmos controlar alguma coisa
nas nossas vidas. Daí que Heráclito, aquele filósofo grego, tenha dito que as leis são tão importantes para nossas vidas que nós devemos proteger as nossas leis tal como os soldados defendem as fronteiras do nosso país. Acontece que, inicialmente, as regras de convivência eram todas indissociadas. Tudo dizia respeito sobre tudo, não havia essa distinção entre a moral e o direito, entre direito e religião, e moral e religião, regras sociais. Isso não acontecia. Quem começou essa aventura de diferenciação foi Aristóteles, que lá no livro no livro 6 da Ética Nicômaco, põe aquilo que a gente chama de uma secularização do pensamento moral em relação ao pensamento filosófico, do pensamento das regras éticas em relação a essas regras matemáticas ou as regras filosóficas. Então, Aristóteles separa essas regras que existem independentemente do nosso querer, daquelas que nós realmente controlamos. Dentre essas que nós controlamos estão as regras da praxis, ou as regras da ação moral, da ação religiosa, da ação política, da ação econômica. Então, Aristóteles faz essa secularização. Só que quem vai realmente secularizar ou separar o direito da moralidade são os romanos, séculos depois é que eles vão separar aquelas regras que diziam respeito exclusivamente à relação dos humanos com outros humanos, com interesse social, daquelas regras que não tinham interesse nenhum, as regras da moralidade. Os romanos perceberem em uma determinada altura que eles estavam convivendo com diferentes povos que tinham regras morais, convicções morais muito distintas das deles, cultuavam deuses muito diferentes. Então, os romanos não queriam perder esse privilégio de dominar o mundo por entrar em conflito moral com ninguém. Então, é assim que eles separam as regras jurídicas, para dizer, olha, direito devemos cuidar apenas nas nossas convivências entre nós, cidadãos romanos, e dos romanos com os não romanos, nós devemos nos preocupar exclusivamente com aquelas regras que são indispensáveis para a nossa convivência social. Então, se as pessoas acreditam nos deuses romanos, se têm essas mesmas convicções que nós temos, qual é a importância que isso tem? Então, é aí que surge esse projeto cultural que a gente chama de direito. Surge aí o ius, ou o jus, da palavra jus, que nasce a palavra juízo, justiça, judiciário, jurisconsulto, nasce exatamente dessa separação com a ética. Imaginem vocês que, a partir disso, se torna um equívoco a gente falar, por exemplo, no direito grego, né, Henrique? Falar do direito grego, falar de direito muçulmano, falar de direito dos animais, falar de direito chinês. Por quê? Porque o direito acaba por ser uma invenção que os romanos tiveram em um determinado momento, que eles sentiram que não era necessário a gente ficar batendo boca, discutindo convicções morais de absolutamente ninguém. Então, a partir disso aí, então, há esse destaque. Mas há um detalhe, é que o direito nunca perdeu, até Santo Tomás de Aquino, nunca perdeu uma certa relação com o mundo moral. Isso quer dizer que, embora essa distinção tenha sido feita, os romanos, até Santo Tomás de Aquino, não abandonaram essa ideia de que o direito, enquanto construção de determinados cânones de vida social que nós devemos obedecer, obrigatoriamente obedecer, que elas não podem ser totalmente desprovidas de um sentimento de justiça ou de um sentimento de convivência e de bondade, de que isso tem a ver com um determinado bem. Isso é o que Santo Tomás de Aquino chamava de bem comum. Que para Santo Tomás não conseguia imaginar que alguém pudesse pensar numa ordem jurídica e social que não estivesse intencionada para o bem comum. Mas acontece um episódio determinante
para essa separação, para essa obstinação da separação entre ética e o direito. E tudo começa lá com a Reforma Protestante, quando a Igreja perde espaço da sua influência para o movimento para a Reforma Protestante, e depois os próprios movimentos protestantes, à medida que eles foram se dividindo, inicialmente com Lutero, depois com Calvino. Então, aconteceu um episódio muito preocupante na Europa, que foram essas guerras civis e religiosas, porque essas disputas pelas narrativas religiosas acabaram alcançando o próprio Estado. Então, não eram somente os protestantes e os católicos que disputavam quem é que tinha verdadeiramente essa autoridade de falar em nome de Deus. O próprio Papa avocou para si, em alguns momentos, na disputa com o Papa, a legitimidade de ser o verdadeiro representante de Deus na Terra. Então, isso causou um conjunto de acontecimentos desagradáveis e que ameaçaram a civilização europeia. A gente vê isso refletido numa obra de Hugo Grotius, que era um filósofo protestante holandês, num livro, De Iure Belli Ac Paces, né, do direito da guerra e da paz, onde Hugo Grotius tentou separar imediatamente o direito da ética, para dizer, olha, gente, interessemos aqui apenas pelas regras que possibilitam a convivência entre os povos, vamos esquecer todo esse discurso ligado aí à religião e a outras moralidades. Mas isso foi acentuado mais tarde por outros grandes nomes do pensamento filosófico ocidental, que foi muito acentuado no período dos chamados absolutismos monárquicos. Porque depois dessa disputa entre o rei e o papa, e quando houve essa separação e cresceram os estados nacionais, houve esse outro movimento também constrangedor, que foi o Papa concentrar, ou desculpa, o rei concentrar nas suas mãos todo o poder. Então, isso despertou grande preocupação nos filósofos. Nos grandes filósofos é o caso, por exemplo, que nós vamos ter aí de John Locke, que escreveu aquela chamada Carta sobre a Tolerância, para poder falar que o Estado não deveria interferir na consciência e nas convicções religiosas, na liberdade de pensamento, de consciência das pessoas. É nesse contexto também que surge o Cristiano Tomásios, que é o grande expoente da burguesia europeia, que não queria nem saber de ficar ali sendo aborrecida, tanto pelo Papa como pelo rei, que lhes impedia de trabalhar e tirar o proveito do seu suado trabalho. Então, aí é que começa, então, portanto, essa separação completamente radical entre uma coisa e outra, que numa síntese bastante geral, nós vamos encontrar, pelo que já dissemos aí, naquilo que nós poderíamos dizer que o direito seria coercível, naquele dualismo estabelecido por Tomásios, do direito como pertencendo ao foro externo e a ética pertencendo ao foro interno, para poder mostrar que o direito era tudo aquilo que poderia ser exigido da pessoa, independentemente da sua vontade. A expressão de que o direito era coercível, enquanto que a moral não era coercível, que nós devemos cumprir, que as regras éticas a gente cumpre quando a gente está convicto. Eu não sou obrigado, eu sou obrigado a alimentar os meus pais ou os meus filhos, segundo as regras de direito. Mas eu não sou obrigado a dar esmolas. Eu posso dar esmolas por uma consciência de que eu devo ajudar as pessoas. Então, aí nós teríamos aí esse conflito. Aí, assim como o pai do filho pródigo, que não era obrigado a receber em casa o filho, mas o recebeu por uma questão de consciência. Então, aqui, para finalizar a minha exposição, algumas características que vocês, ao lerem o livro de Miguel Reale, nesse ponto aí, como ponto de partida, vocês vão ver isso muito claramente. Para distinguir a ética do direito, ou a moral do direito, nós já sabemos agora que já não há essa diferença, não tem essa relevância, nós poderíamos traçar algumas características fundamentais das regras jurídicas, do direito, no seu confronto ou na sua relação com a moral. A primeira delas é que o direito é imperativo.
Ou seja, o direito se impõe diante de nós, independentemente da nossa vontade. Eu não quero pagar impostos, como o exemplo que eu dei, mas eu sou obrigado a pagar impostos. A lei não me pergunta se eu quero obedecê-la. Até mesmo aquele que institui a lei pode ser alcançado por essa lei. Outra característica é a coercibilidade. Aí já é um outro assunto que ele só mereceria uma outra exposição. Se a coação é ou não é da natureza da regra jurídica. Os filósofos debatem muito em relação a isso. Aos que acham que a coação é da essência do direito, outros que acham que não, etc. Aquilo que me parece mais aceitável é dizer que as normas não são obrigatoriamente, que o direito não é obrigatoriamente, não necessariamente coage as pessoas, mas apenas que ele pode coagir, pelo simples fato que muitos de nós cumprimos as nossas obrigações, que são jurídicas, espontaneamente. A gente não precisa estar lá com o ferro da justiça, com a espada da justiça, aqui para poder fazer a maior parte das coisas que nós fazemos. Então, uma outra nota característica seria a chamada a coercibilidade, enquanto a norma moral não tem nenhuma. Ela tem uma possibilidade de coação, sim, porque na medida em que nós não nos enquadramos em determinadas regras da vida ética, nós somos excluídos de determinados círculos de convivência. Mas essa é uma coação que se dá apenas nesse âmbito social. As pessoas não podem ser constrangidas, serem chamadas aqui à força do Estado para poderem, agir de uma determinada maneira. Quer a Sua Excelência, a ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos e hoje senadora da República, como é que é o nome dela mesmo? Eu esqueci. Existem determinadas pessoas que passam pelas nossas vidas e não deixam nada tão importante assim. Damares de Jesus. Exatamente. Desculpe aqui pela ironia, mas é porque eu realmente esqueci mesmo o nome. Quer a ministra, a ex-ministra queira ou não, quer ela queira que os meninos vistam azul e as meninas vistam rosa, isso é um problema dela, da consciência moral dela. Nós não somos obrigados a acreditar nesse tipo de coisa. Então, isso não pertence ao universo do direito. Então, outra nota característica que é a nota da heteronomia das normas jurídicas e da autonomia das normas morais, que normalmente, novamente retorna a isso. As normas jurídicas valem independentemente da nossa vontade, enquanto as normas morais só valem quando nós as aceitamos. Outra característica de distinção seria a bilateralidade, ou seja, para que exista o direito é preciso que haja pelo menos duas pessoas. Uma pessoa com o direito e outra pessoa com obrigação. Aquele outro tema dos chamados direitos subjetivos. Direito objetivo, direito subjetivo. Ou seja, para a existência de uma verdadeira relação jurídica, é preciso que hajam dois lados, um com o direito, outro com a obrigação. Daí um dos equívocos daqueles que, me parece, um dos equívocos daqueles que falam hoje de direitos dos animais, mas isso aí já é um outro assunto. E a outra característica é a característica da atributividade, ou seja, que nós podemos, a partir da existência de um determinado direito, nós podemos falar que existe uma determinada obrigação. Se eu tenho o direito a uma determinada coisa, a um determinado bem, alguém tem para comigo uma determinada obrigação e eu posso exigir dessa pessoa esse cumprimento. Portanto, então, aqui eu gastei mais tempo do que eu imaginava. Foi 1 hora, olha que absurdo, acabei gastando 1 hora, onde eu previa eu gastasse apenas uma. Mas, enfim, parece que a extensão do tema acaba justificando. Espero não ter amolado muito. Nós podemos passar agora à fase das perguntas. A palavra agora é com vocês. Pedro, como é que nós estamos aí? Tem pessoas já inscritas para perguntar ao vivo, ou já com as anotações? Olá, professor. Olá, pessoas. Olá, telespectadores possíveis da gravação do YouTube. Bom, eu estou aqui para gerenciar as perguntas que vão sendo feitas aqui pelo chat, ou, se a pessoa quiser, pode falar também, frente a frente com o professor, não tem problema nenhum. Por enquanto, no chat ainda não temos nada. Seria até preferível. É claro.
Mas no chat ainda não temos nada. Ah, não, perdão. Caroline chegou a comentar aqui, agora eu me inscrevo. Bom, quem quiser fazer algumas perguntas para o professor, pode começar a fazer, tudo bem. Vou fazer meio que uma anotaçãozinha aqui para ver qual vai ser a ordem. Mas, de antemão, gostaria de dizer que a apresentação foi muito boa, professor. Fico muito feliz do senhor ter me convidado a estar aqui para participar, porque agora, certamente, depois dessa explicação que o senhor forneceu agora, inclusive sobre a questão da diferença, entre aspas, né, entre ética e moral, vírgula, né, na perspectiva que o senhor trouxe, é que essa perspectiva não existiria, né, essa diferença não existiria no sentido gramatical no termo, mas também toda a questão em relação à arte que o senhor trouxe, do caso da história que o senhor escolheu, como algumas das conclusões que o senhor trouxe agora no final, eu fiquei mais, como é que eu posso dizer? Posso dizer que estou mais convencido de que o direito não só se estimula na arte, mas como uma das minhas premissas, né, de que o direito talvez seja arte, né? Mas, enfim, de todo modo, quem gostaria de perguntar primeiro, começaria a fazer agora aqui as listinhas. Tem alguém que já queira começar a falar? Pode falar aqui que eu já estou anotando, viu? O que... Diga, Caroline. Você ia dizer... Fala, por favor. O seu microfone está desligado, Caroline. Ok. Então, primeiro Caroline, depois Henrique Ribeiro, mas sim, pode falar, Carol. Ok, obrigada, gente. Professor, muito obrigada mais uma vez, né, pela excelente aula. E espero que toque muitas pessoas aí no YouTube. E aí, a minha pergunta é a seguinte. É muito comum ouvirmos que o direito brasileiro, né, a codificação que trabalhamos hoje, é muito influenciada pelo positivismo jurídico, né, de Hans Kelsen. É muito comum ouvir os professores, eu mesmo tive professores na graduação que me trouxeram essa afirmação. E nesse caso, ela estaria, então, influenciada sob essa perspectiva dos círculos paralelos, né, da teoria dos círculos paralelos. O que o senhor pensa sobre essa questão? Como existe mesmo, seria mesmo dessa forma, ou é mais amplo que isso? Obrigado. Obrigado, Caroline. A sua pergunta é muito importante por todos os sentidos, inclusive como uma oportunidade que nós temos de revisitar essas teorias acerca do direito, do fundamento do direito. Como você colocou, há uma certa obstinação das pessoas ao tratarem dessa relação do direito com a ética, a se referirem ao normativismo de Hans Kelsen, porque Hans Kelsen, muito obstinadamente, é o maior de todos os grandes autores que nós temos, dos pensadores do direito, mais próximo a nós, que levou isso às últimas consequências, como o direito como sendo uma ordem de normatividade, como um conjunto de normas que se imporiam independentemente das nossas vontades, que nada teria a ver com as regras éticas, que seriam as regras da justiça. Há um livro dele, inclusive, intitulado A Ilusão da Justiça, que é, na verdade, um libelo acusatório, viu, Henrique? Você aí que é o penalista, dos que estão aqui, que eu conheço, né, um dos penalistas, é o verdadeiro libelo acusatório dele contra Platão, com essa obsessão de Platão de colocar a justiça acima de qualquer coisa. Hans Kelsen, não é que Hans Kelsen era contra a justiça, é bom, precisamos fazer justiça ao pensamento de Kelsen. Não é que Hans Kelsen era contra a justiça, ou queria um direito que não fosse justo. É que ele dizia que, do ponto de vista daquilo que ele ambicionava, que era converter o direito numa ciência, o direito não poderia se preocupar com o problema da justiça, porque a justiça era uma convicção, pertencia ao reino da consciência das pessoas, enquanto o direito deveria ser pensado enquanto uma ciência, com uma grande objetividade que pudesse valer tanto nos países autoritários como democráticos, capitalistas ou socialistas. Então, nesse sentido, o positivismo de Hans Kelsen, que nós sabemos que é um positivismo normativista, e com isso difere de outros positivismos, do positivismo legalista do século XIX, do positivismo normativista, até o seu próprio normativismo
é diferente do normativismo do século XIX, da jurisprudência dos conceitos. Então, é diferente da escola de exegese, é diferente do positivismo histórico da escola histórica, de Savigny, etc. Mas, do ponto de vista aí, puramente da análise do normativismo kelseniano, então as coisas verdadeiramente nesse sentido, feitas essas diferenciações, sem as simplificações, porque há muita gente que confunde o normativismo de Hans Kelsen como o próprio positivismo, então não é correto dizer que o positivismo é contra a ética, isso é absolutamente falso. Mas alguns positivismos, inclusive o positivismo de Hans Kelsen. Nesse sentido, fazendo essas devidas distinções, isso aí está correto. Realmente, Hans Kelsen imaginava que deveríamos fazer essas diferenciações, mas apenas para esse objetivo, se nós quiséssemos tratar o direito como ciência. Não sei se esclareci, se era exatamente isso o objeto da sua pergunta. Temos mais? Você falou de Henrique? Diga, Henrique. O próximo é Henrique Ribeiro. Isso, professor. A minha ia no mesmo sentido, Carolina, era também sobre a questão da influência do Kelsen nessa separação, né? Porque, por exemplo, o Kelsen, na teoria pura, ele bota a justiça como uma exigência moral, né? Mas separa ela do direito e meio que faz essa cisão entre moral e direito já pela questão da sanção, utilizando a força. Ele diz que a moral ela tem a sanção mais de aprovação ou desaprovação, mas não tem a sanção da imposição da força. Então, era justamente sobre a influência dessa questão no debate. E também eu lembrei de um ponto, e eu vou até perguntar, continuando, sobre Kelsen para o senhor, sobre a questão de moral e ética, como ele usa as palavras, porque isso aqui, salvo engano, tem um tempinho já que eu li, mas pelo que eu me recordo, ele chega a dizer até em determinado ponto da teoria pura, que a ética é o estudo descritivo da moral, assim como a ciência jurídica é do direito. Ele faz meio com a visão, acho que é semelhante a isso. Não sei se são esses os termos que ele chega a usar, mas é nesse sentido, da ética como o estudo da moral, o estudo descritivo, o estudo teórico, e a ciência jurídica faz isso com o direito, com a ética, a moral como objeto da ética, né? Então, sobre essa questão, o que é que você acha dessa divisão, desse uso de palavras, até porque o senhor tocou nessa questão da terminologia. Pronto, eu até agradeço demais aí a sua pergunta, porque isso tocou um ponto que eu desavisadamente não toquei. Era necessário dizer que quando a gente fala da ética, e eu falei do ethos com eta, ethos com epsilon, a tradução para mores, morales, eu esqueci de fazer uma distinção também relevante, que é a ética grafada com E minúsculo e a ética grafada com E maiúsculo. Então, toda vez que nós falamos a ética, ou os costumes, ou os ethos, nós estamos querendo falar exatamente dos nossos comportamentos, se eles são ou não são moralmente bons. Agora, quando eu falo de ética enquanto uma disciplina de estudo, e é nesse sentido que você está empregando, está se referindo a Hans Kelsen como ele chama de uma ciência. Aqui há um desacordo da minha parte, por razões aqui gramaticais também, do ponto de vista aristotélico, que eu sigo essa tradição aristotélica, de que a ética e o direito não são ciências. Eles são dimensões, assim como a política, a economia, a religião, são dimensões da praxis, são dimensões da ação humana. Então, portanto, não cabe uma teoria ou uma ciência do direito, não cabe uma ciência da ética, nem uma ciência da religião. As pessoas usam isso, mas a gente pode encarar isso apenas como uma expressão retórica, para poder facilitar a compreensão. Mas quando ele se refere, no exemplo que você tocou, ele está querendo se referir a um campo do estudo, assim como nós estudamos o direito, estudamos a economia, nós estudamos também a ética. Então, nesse sentido, é que nós grafamos a palavra ética com letra maiúscula, para se referir à disciplina que estuda. Então, para além de existirem os ethos, costumes, ou os hábitos, que é uma das formas também que se traduz ethos, para além de existirem os hábitos, existe um estudo sobre os hábitos, e esse estudo é a ética, disciplina. A disciplina que nós encontramos lá na filosofia, no próprio direito nós temos a ética filosófica, a ética profissional, que tem também dos médicos. Então, aí se escreve com
e se grafa com E maiúsculo. E é nesse sentido também que Hans Kelsen está falando aí dessa disciplina. Ele está contrapondo isso àquilo que ele chama da ciência do direito, que a gente escreve com D maiúsculo também. Porque a palavra direito, e a gente às vezes vê isso aí na linguagem acadêmica e forense, às vezes as pessoas usam a palavra direito também, colocando com maiúsculo, minúsculo. Do ponto de vista da forma, você só é obrigado a escrever com maiúsculo a palavra direito quando você estiver se referindo à disciplina, a essa disciplina, direito processual civil, direito civil. Você tem que escrever com iniciais maiúsculos, porque você está se referindo. Agora, quando você está falando do direito civil, do direito do que as pessoas possuem, direito à terra, direito ao trabalho, aí você grafa com inicial minúsculo. Um pouco nesse sentido. Temos mais questões aí? Temos aí, Pedro? Na fila do chat ainda não temos, mas se mais alguém quiser falar aqui ao vivo, também não tem problema, viu, gente? Sim. Pronto. Aí nós ainda temos, quem é que nós temos? Porque estamos tudo aí com as iniciais. Agora estão aparecendo Jéssica, você, agora Rafael, apareceu também na tela. Diga. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos. Se ninguém for falar, só uma menção que o senhor falando aí me lembrou agora, a questão, o senhor falou direito e moral como ação humana, né? Nesse Sim. sentido, eu me lembrou uma passagem que eu acho que eu até cheguei já a comentar com o senhor uma certa vez, que é a da Hannah Arendt no A Condição Humana, que quando ela está tratando lá da questão da ação, ela percebe, faz um diagnóstico da fragilidade das relações humanas, e ela traz uma questão interessante que ela vai buscar em Nietzsche, segundo ela, que é a questão que uma característica definidora de nós enquanto humanos é a questão de prometer e perdoar, a capacidade de prometer e perdoar. Então, ela diz que diante dessa imprevisibilidade das relações, da articulação da sociedade, das nossas ações, a capacidade de prometer, e eu acho que isso daí poderia, claro, de uma forma mais simplista, expandir para a análise do direito, da moral, a capacidade de prometer, de criar vínculos, criar expectativas até de conduta, é o que nos diferencia, em certa forma, o que nos caracteriza como humanos nesse sentido. Então, ela traz essa visão. E aí eu gostaria de saber se o senhor acha que isso pode contribuir de alguma forma para esse estudo de moral e direito. Claro, ela traz a questão de prometer e também de perdoar, né? De uma forma de redenção por erros e tal, de seguir em frente, que eu vejo muito essa articulação dela. Mas acho que para o direito importa mais a questão da promessa em si. Essa também é uma das questões igualmente importantes, porque hoje esses campos muito bem definidos, que no passado estavam muito bem delineados, hoje às vezes esses campos aparecem um tanto quanto um pouco perturbados, embaraçados, nublados, exatamente pelas contribuições que autores, como você está citando o caso de Hannah Arendt, e aí o problema do perdão. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma mesma questão que Paul Ricoeur, por exemplo, trata, que inclusive trata também do problema do perdão. Jacques Derrida, Emmanuel Levinas. Existem muitos autores que têm, na contemporaneidade, colocado determinadas questões que aparecem diretamente associadas a questões jurídicas do nosso tempo e que nos convidam, se não a esquecer essa autonomia daquilo que é do direito, mas a pensar até onde nós estamos dispostos e podemos verdadeiramente sustentar uma diferenciação. Todos esses são contributos, porque, na verdade, o que o direito verdadeiramente faz é acolher até um certo ponto, e nisso as teorias secantes, os círculos secantes, me parece mais promissora para a diferenciação, que em determinados momentos, algumas questões que interessavam ao mundo ético, interessavam as pessoas. Quando eu citei o exemplo de Damares de Jesus, no nosso tempo hoje é altamente censurável que num país em que
com tantos números de violência doméstica, com as comunidades indígenas sofrendo maus bocados, um ministro de Estado está preocupado com a cor que as pessoas vestem, com a religião que as pessoas subscrevem, se as pessoas têm religião, com quem as pessoas dormem, isso não é aceitável de maneira alguma. Mas, do ponto de vista da discussão, dos contributos que todas essas nossas convicções morais trazem para o direito, não resta dúvida que elas são frequentemente e devem ser frequentemente revisitadas. Bom, gente, então aqui nós chegamos a esse primeiro número, esse primeiro episódio do programa Aprenda o Direito com Arte. Ele visa, como eu disse no começo, trazer discussão de temas relevantes no campo do direito, lançando mão de algumas peças. Aqui nós tivemos muito no universo do direito e da literatura, mas podemos, ao longo do tempo, ir tratando de outras obras de arte. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês que estiveram aqui na gravação e dos que vão assistir agora no YouTube. Eu agradeço a Pedro aí, que teve Pedro e o Wellington, né, que foram os curadores desta obra da comunidade, que organizaram aí o evento, que possibilitaram essa discussão, a participação de todos vocês com perguntas assim bastante sedutoras. E quero convidar mais uma vez os nossos espectadores para acompanharem não somente essa produção, mas outras produções que estão lá no canal Antônio Sá TV, subscreverem aí o canal para irem recebendo as atualizações. Tem muita coisa para acontecer ainda, e também nos seguir lá nos projetos, que esse é um projeto que está também lá no Instagram. Lá o meu é prof_Antônio Sá, que está também lá no Facebook com o meu nome, no Twitter. Você me segue, né, Pedro, no Twitter, né? Eu tenho a impressão que sim. Acho que é prof, Henrique também, né? prof_Antônio Sá. Me parece que é esse lá também. E vamos seguir aí, então. Muito obrigado aí a presença de todos vocês. Um bom trabalho, bons estudos e até o próximo episódio.